Você acredita em inveja? Se sim, é porque com certeza já passou por alguma coisa que te fez considerar essa possibilidade, não é? Agora, se você ainda tem alguma dúvida, será que essa pessoa que está na minha vida é invejosa? Será que esse tipo de comportamento é de uma pessoa invejosa? Será que as coisas não estão dando certo na minha vida por causa de inveja? Então, para um minutinho, pega o seu café, ouve os relatos que eu trouxe aqui hoje para vocês. Eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. A começar por essa imagem aqui que é extremamente perturbadora, né? Se você tem focos de formiga na sua casa em lugares que não fazem o menor sentido, segundo a espiritualidade, os estudos relacionados à energia, é sinal de energia negativa e principalmente de inveja. E o pior de tudo é que geralmente são de pessoas próximas e muitas vezes de familiares. Então bora de relato, né, gente? Vamos ver agora o relato da Luciana Ortiz. O arroba dela é Luciana Alonso Ortiz, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo, né? Aqui sempre tem um relato melhor do que o outro. E se você se identificar com o relato da Luciana ou das outras meninas, não esqueça de deixar aqui nos comentários, a gente vai adorar ler a sua história. Então pega o seu cafezinho e vamos ver o que a Luciana tem a dizer. Vamos de papo sincero? Hoje eu vi uma menina aqui no TikTok compartilhando uma história e que remeteu muito uma situação que eu já passei na vida e que tenho certeza que muitas de vocês também já vão ter passado. Essa menina, ela estava fazendo um desabafo, na verdade, de uma colega, né, uma suposta amiga dela, que toda vez que ela fazia algum vídeo, a menina comentava o vídeo, mas ela nunca sentia muita firmeza no elogio da menina. E eis que um dia, essa menina fez um history, né? E por mais que não fosse nada muito explícito, ela nitidamente estava falando as mesmas frases que a menina que fez o desabafo, mas num tom de deboche. E na ocasião, ela decidiu bloquear a menina lá na rede vizinha. E aí, essa semana, pelo mesmo motivo, ela acabou bloqueando a menina aqui. Então, vamos por partes. Eu tenho uma amiga, tinha uma amiga, corrigindo, que de uma turma muito grande, mas que eu tinha sempre essa mesma sensação. De toda vez que eu compartilhava alguma conquista minha, ou ela não transparecia muita felicidade, ou às vezes ela nem conseguia falar alguma coisa, ou se eu falava de algum menino, ela sempre dava um jeito de falar que o menino já paquerou ela um dia, ou se eu contava alguma conquista minha, ela dava um jeito de contar algo que tinha acontecido com ela, só que melhor. Ela sempre tentava, assim, sobressair de alguma maneira. Mas eu ia levando a situação. Corte e vamos agora para um outro ponto. Minha mãe foi um dia visitar a minha irmã na cidade da minha irmã. E nessa visita ela acabou indo numa loja com a minha irmã que vende pedras, essas coisas de misticismo. Pois bem, na volta da viagem ela passou aqui na minha cidade e chegou para mim e falou assim: olha filha, eu trouxe essa pedra para você. Era uma pedra preta. E eu olhei aquela pedra preta e falei assim: o que é isso? Aí ela falou assim: é uma turmalina negra. Falaram que é pra proteger de mal olhado, energia negativa, inveja. E aí você carrega com você como se fosse um amuletinho. Tipo olho grego, pimentinha, enfim. Alguém aí já deve ter tido alguma vez na vida uma pulseirinha, colar com olhinho grego, né? E aí eu pensei, falei, não acredito muito, mas não vai me fazer. Comecei a levar a tal pedra comigo em tudo quanto é lugar, dentro da minha bolsa. E um dia eu fui na casa dessa amiga, não me lembro fazer o quê, só sei que na hora que eu estava indo embora, ela foi me acompanhar até a porta da casa, para abrir a porta, e nisso eu tinha trocado de carro. Mas assim, já tinha muitos meses que eu tinha trocado de carro, ela só não tinha visto ainda. E aí, quando ela viu, ela falou assim: ai, você trocou de carro? Mas eu não me esqueço a expressão do rosto dela. Porque por mais que era uma expressão de nossa, que legal, que foi a frase que veio em seguida, aquela feição dela entregou o jogo. Porque nitidamente era uma expressão de incômodo, um sorriso meio amarelado, sabe? Mas aí eu tentei meio que abstrair aquilo. Eu falei, tô encabulada à toa, né? E fui pra casa. Aí chegando em casa, mais tarde, eu ia sair para um outro compromisso. E eu decidi trocar de bolsa. Acontece que quando eu fui pegar a pedra para passar de uma bolsa para outra, ela estava quebrada no meio. E assim, gente, não era uma pedrinha, era uma pedra mais ou menos desse tamanho.
Então, a hora que eu vi, aquilo me deu uma coisa ruim e me veio na mente, na hora, a reação da tal colega, né? Fui lá na internet pesquisar mais sobre a pedra e vi que realmente ela, quando ela absorvia muita energia ruim, ela quebra mesmo. É igual pulseirinha com esses amuletinhos que eu falei, que elas se rompem, quebra do nada. E aí eu vi que tinha que jogar fora, fui lá, desci no meu prédio, não joguei nem no lixo do meu apartamento, eu desci lá embaixo. Descer lá embaixo foi difícil, né? Mas enfim, eu desci lá no lixo do prédio e joguei lá embaixo. E aí passou. Olha só que interessante, a turmalina negra é uma pedra, um cristal que é utilizado para absorver as energias densas, negativas, para te proteger. Então, quando ela rompe, é sinal de que vem um excesso, uma carga muito grande que acabou partindo a pedra, de tão absurda que foi essa energia. Esse tipo de energia pode causar doenças, desânimo, pode começar a desandar sua vida, começar a acontecer várias coisas ruins. Então a gente tem que observar se as plantas da nossa casa estão murchando, não está indo para frente, se as coisas estão desandando, se quebra um cristal, se começa a quebrar muitas coisas dentro de casa, isso é um sinal. Só que uma coisa que ela deveria ter feito é não descartar um cristal no lixo. Deveria ter devolvido para a natureza, porque ali tem uma energia que precisa ser absorvida. O cristal é um elemento da terra, então ele precisa ser devolvido para a terra. Mas agora vamos ver a segunda parte, o que aconteceu depois disso. Sem brincadeira. Depois desse episódio, o meu carro foi assim, ó, ladeira abaixo. Vou contar o que aconteceu. Uma semana, 2 semanas no máximo depois, eu estava indo pro trabalho. Não, aliás, eu já estava no trabalho. O meu chefe chegou lá e falou: Lu, o pneu do seu carro tá no chão. E assim, não tinha acontecido nada, sabe? Absolutamente nada. Meu carro tava normal e do nada meu pneu tava no chão. E assim, murcho no zero. Peguei e fui lá. Chamei o seguro, troquei o pneu, né, pelo step. Daí, saindo do trabalho, fui numa loja, comprei um pneu novo, troquei o pneu. No outro dia, era aniversário desse meu chefe. E eu indo pro aniversário do meu chefe, eu caí num buraco. Sorte que eu não tava correndo, mas enfim, caí num buraco gigantesco. Na época, eu tava com muito problema de buraco aqui na minha cidade. E aí, o pneu que eu tinha acabado de trocar furou de novo. E o do lado, que eram os 2 à frente, rasgou. E quando rasgou, ele puxou meu carro para o meio-fio e no reflexo eu puxei o volante e acabei pegando um motoqueiro que estava no canteiro central. Graças a Deus não aconteceu nada com o motoqueiro, não machucou, a moto também não aconteceu nada, só meu carro que danificou um pouquinho, mas pro meu azar, né, o que poderia ter sido uma coisa simples e não tão cara, pro meu azar danificou o sensor de estacionamento do carro e acabou encarecendo o conserto e eu tive que acabar chamando o seguro, né, pra consertar. O anjo da guarda dela tava ali de prontidão. Graças a Deus que não aconteceu nada com ela e nem com esse motoqueiro, né? Tá, chamei o seguro, meu carro foi pra concessionária pro conserto. Ficou quase 1 mês na concessionária. E, gente, quando eu peguei meu carro, eu simplesmente não reconheci o carro. Isso vai ser história com outro vídeo, porque essa história é longa e é um trauma que eu tenho de concessionária, tá? E eu acredito que muitos de vocês também já vão ter passado por algo parecido ou suspeitou de algo. Mas eu sei que quando eu peguei meu carro, várias peças do meu carro que eram novas, assim, de acabamento, de não ter um risco, e voltaram todas trocadas. Depenaram o carro, tá? Resumindo a história, depenaram meu carro. Só sei que depois desse episódio, né, e muita terapia, eu superei a situação, porém, meu carro não parou mais de dar problema, assim, cada hora era uma peça diferente quebrando, e quando eu falo de peça, não tô falando de amortecedor, tá, que é uma coisa que é comum de quebrar, de danificar, porque desgaste, pastilha de freio, coisas que são comuns, hoje em dia eu já manjo de carro, mas era peça muito específica, tipo a bomba alta de injeção de combustível, uma coisa que não dava problema, e assim, inexplicavelmente no meu carro quebrava, e assim, trocava e quebrava a mesma peça de novo, a nova. Então, gente, o que eu queria conversar com vocês? Se você tem alguém assim, seja amigo, parente, não importa. Se afasta. Não vale a pena ter esse tipo de pessoa perto, tá? Se você vai estudar sobre energia, você vê que a energia, ela é capaz, o campo energético do outro é capaz de afetar o seu campo energético. Que a inveja é capaz de destruir a vida de uma pessoa, seja da pessoa que tá carregando aquele sentimento ou da pessoa que é o alvo do invejoso.
Então, reveja suas amizades, reveja com quem você anda e, na dúvida, leva uma pedrinha de turmalina negra, porque hoje eu tenho outra comigo, eu sempre carrego uma no meu carro, inclusive, e a outra na minha bolsa. E refine mais as suas amizades, porque certas coisas não vale a pena. Não se arrisque por experiência própria. Uma vez que você percebe que um cristal racha, que começa a murchar as plantas em casa, que as coisas começam a desandar, opa, eu já preciso tomar providências. E o que a gente faz numa situação como essa? Reze Salmo 91, que dissipa toda e qualquer energia negativa. Tome banho de sal grosso com ervas. Existem uma infinidade aí de receitas de banho de ervas. Ela limpa e renova o nosso campo energético, acaba com toda essa densidade energética que fica grudada assim no nosso campo. Se você tem alguma dúvida, faça isso. Depois você vai me dizer se resolve ou não. Agora você vai ver o relato da Paula, é a de Paula Costa, o arroba dela, vou deixar aqui na descrição. E o tema do relato dela é muito interessante, fala sobre inveja silenciosa de pessoas que você pensa que é sua amiga, mas no fundo não é não. Essa semana eu tive uma virada de chave sobre amizade. Eu demorei anos para perceber que existe um tipo de amizade, que é aquela amizade com uma inveja silenciosa. E isso dói. Dói a ficha cair, dói você perceber. Ela não é aquele tipo de amizade que te ataca, mas é aquela que te minimiza, que desdenha, que inferioriza tudo que você faz. Não gosto disso, não ficou legal, isso é feio, eu não faria isso, mas depois faz exatamente igual, compra exatamente igual, usa exatamente igual. Ou seja, aquela pessoa que desdenha de tudo que você faz, mas depois vai lá e faz exatamente igual. E meu cérebro começou a puxar todas as vezes que isso aconteceu, todo o padrão de repetição, porque isso vem de anos. Então meu cérebro começou a puxar várias situações antigas e eu pude perceber que isso é um padrão. É triste, mas é a realidade. O que eu tiro de aprendizado? Algumas pessoas caminham com a gente em algumas fases da nossa vida, mas não é pra sempre. Infelizmente. Tem pessoas que você vai ter que tirar da sua vida e tirar em silêncio, tirar em paz. Você não precisa bater de frente, né? Demonstrar seu sentimento, porque melhor do que ter razão é ter paz. Eu decidi me afastar em silêncio, me recolher, com dor, porque eu gosto muito dessa pessoa. Mas enfim, você já passou por isso? Infelizmente, por gostar de uma pessoa, muitas vezes a gente fecha os olhos para determinados comportamentos. Só que quando a ficha cai, é uma decepção. A amizade é uma coisa muito preciosa. Nem todo mundo que diz ser seu amigo é de verdade. As pessoas, elas até suportam momentos difíceis ao seu lado. Agora, experimenta dar certo, experimenta fazer sucesso, experimenta ser feliz. Quem celebra junto com você, essa pessoa de fato é seu amigo ou sua amiga de verdade. Essa daqui é a Ana Carolina, o arroba dela é Ana Carolina Costa 53, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E ela fala um tema muito importante. Se você é boca grande, que sai contando sobre tudo que você quer fazer, quais são os seus sonhos, se você conta os seus projetos, é bom você prestar atenção daqui pra frente. O dia que eu quase, por conta da inveja, eu era uma pessoa com a boca grande, tudo que eu conquistava eu falava. E eu queria muito colocar PVC no meu quarto, porque o teto estava muito feio. E ali o meu padrinho me deu de presente R$700 na época. E eu toda feliz fui para essa pessoa e contei. Falei, olha, eu consegui o PVC do quarto. Minha casa era de apenas 3 cômodos. Quem iria ter inveja de mim por causa de um PVC? Mas tiveram. E eu fui para casa fazer meus afazeres, fui cozinhar e ali a minha cozinha, que tinha gesso, caiu em cima de mim. Na verdade, quase, porque deu tempo de eu pular para fora. Se aquele gesso caísse na minha cabeça, hoje eu estaria. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasada por conta daquilo, mas eu me levantei, porque eu sei o Deus que eu sirvo e fui fazer o orçamento do quarto com o PVC. E eu não só consegui colocar PVC no quarto, mas eu consegui botar o PVC na cozinha e no banheiro, que também precisava.
Não abra sua boca para qualquer um, não conte os seus projetos antes de se concretizar. Eu tenho muitas histórias para contar com relação a isso. E aprendi, depois de passar por muitas situações, por fechar os olhos e não acreditar que as pessoas são capazes disso, mas são. Gente, infelizmente a gente tem que conter a ansiedade e guardar só pra gente os nossos projetos. Depois que passou, depois que você já fez, depois que aconteceu, depois que você já viajou, depois que você já conquistou, tudo bem. Mas mesmo assim, a gente tem que se blindar. Você vê, aquela moça já tinha um carro há bastante tempo. No momento que a amiga olhou para aquele carro, quanta coisa ruim aconteceu. Então a gente tem sim que blindar a nossa energia e prestar muita atenção com quem a gente compartilha a nossa vida. Agora o relato da Juliana é aquela inveja que é mascarada de ranço. Tem muita gente que diz que eu não vou com a sua cara. Não diz não, né? Você sente que a pessoa se incomoda com a sua presença, que ela não gosta de você. Mas no fundo, muitas vezes ela queria ser você, ou queria ter o que você tem, ou queria fazer as coisas que você faz. Então passe a observar daqui pra frente. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente. A gente passa por tanta coisa, né? E a gente acha que passa por determinadas situações na vida sozinho, mas não. Aqui a gente percebe que não tá sozinho. E também tem outra coisa importante. Mesmo que você não tenha passado, só de observar e aprender com a história do outro, você já cresce muito, não é? Então vamos ver a história da Juliana, que é de dar ranço na gente, que não tem nada a ver com a história. Vamos lá. Inveja existe sim. Não é porque existem pessoas que têm a síndrome do invejado que isso significa que a inveja não exista. Hoje eu vou contar pra vocês uma das coisas que já me aconteceu. Gente, antes de eu contar, eu quero falar que a inveja, ela existe em todos os ambientes. Trabalho, escola, faculdade e até mesmo na igreja, porque a igreja não é composta por pessoas santas, tá? Me casei e me mudei pra Brasília. Eu não sou de Brasília, mas eu moro aqui tem 13 anos. E aí eu comecei a frequentar uma igreja, né? Meu marido conhecia algumas pessoas, de um certo grupo de pessoas. Só que teve uma pessoa que logo de cara eu achei ela um pouco estranha comigo. Eu já senti. Eu até comentei com meu marido, ele falou que não, que isso era besteira, que isso era coisa da minha cabeça. E ele queria, né, que eu me enturmasse com o pessoal, com as esposas dos amigos dele. Gente, aí eu me esforcei, sabe? Aí eles faziam algumas coisas, chamavam a gente e tudo mais. E essa menina dava vários sinais. Aí teve um dia, meu marido decidiu fazer uma festa surpresa pra mim e chamou esse pessoal. Eu não desconfiei da festa. Na época nós morávamos em apartamento e aí tinha salão de festa e tava tudo acontecendo lá, né, essa festa surpresa, e eu não desconfiei de nada. E aí a gente desceu e quando eu cheguei tava todo mundo lá. No momento que meu marido foi me entregar o meu presente de aniversário, que era uma sandália, gente, lindíssima. Todo mundo, meu Deus, que sandália linda, não sei o quê. E ela quietinha lá no cantinho dela. Até que uma pessoa pegou, virou pra ela e falou: fulana, linda, né? E ela fez bem assim, aham, e virou a cara. Gente, ela nem disfarçou, cara, ela nem disfarçou. Era meu aniversário. Gente, depois desse dia, eu comecei a cortar. E depois desse dia, as coisas começaram a ficar pior. Eu fiquei sabendo que ela falava horrores de mim, tipo, coisas muito pesadas. Eu sei que ela falava mal das minhas maquiagens, ela falava mal das minhas roupas, de tudo que ela podia falar, de inventar, de falar coisas pesadas, de que com certeza eu até traía meu marido por eu andar muito assim, não sei o quê. Teve uma outra situação, gente, só que se eu for contar tudo aqui, o vídeo vai ficar extremamente longo, acho que eu vou ter que fazer 2 partes. Aí teve um dia, gente, que teve uma programação e o meu marido e um amigo dele tinham bancado todo o suco desse evento, era uma programação para os jovens. E aí, nesse dia, eles estavam cobrando a entrada. Eu e meu marido chegou, ela que estava recebendo as pessoas. Quando a gente chegou, ela simplesmente barrou a gente e não deixou eu e meu marido entrar. Gente, ela simplesmente barrou a gente, até que o amigo do meu marido desceu e falou: eles vão entrar, eles bancaram tudo que tá aqui, eles ajudaram a bancar. Aí depois ela teve que vir até mim e meu marido pedir desculpa. E ela deve ter ficado num ódio tão grande. Detalhe, ela sempre falava bem assim: ódio é uma palavra muito forte. E o pior não tá por aí não, viu, galera? A coisa fica muito, muito pior e pesada. Nossa, que desagradável, né? Tem gente que nem disfarça.
E fique de lição pra você, viu? Em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas de coração ruim. Não pense que é porque é um templo religioso ou espiritualista que todo mundo lá é santo, que todo mundo lá tem um coração bom, que vai te acolher e vai te amar para sempre, viu? Ela tinha proibido a gente de entrar, né? E aí a gente entrou e tal, ela teve que pedir desculpa, eu parei nessa parte. E tinha uma outra pessoa que fazia parte desse grupo, que era amiga dela também, que ia se casar. E ela tinha pedido o salão de festa do apartamento onde eu morava, pra fazer o chá de panela, sei lá o que era na época, nem me lembro mais. E aí, beleza, né? E essa guria que não gostava de mim, ela era uma das madrinhas dela. E aí, no dia do evento, ela estava lá, no prédio onde eu morava, no salão, organizando tudo. Depois de tudo que essa guria fez, o que eu fiz? Eu, na época, claro que eu fiquei com muita raiva de tudo, mas eu acho que eu não agi corretamente. Eu proibi ela de entrar lá no prédio onde eu morava. E eu falei que ela não ia entrar lá e que ela não ia entrar no salão de festa. Se a menina quisesse fazer em outro lugar, ela que fizesse também, sabe por quê? Porque era tudo amiguinhas, era tudo farinha do mesmo saco também. Mas eu falei que lá ela não entrava. E ela não pôde participar desse evento no dia dessa menina, né? E aí teve uma amiga dela que, na minha opinião, é uma pessoa muito louca, sei lá, parece que é frustrada da vida. Tomou as dores dela, gente. E veio falar um monte de coisa pra mim, que eu não podia ter feito isso, que não sei o quê. Tá certo, eu não podia ter feito isso, mas ela podia falar horrores de mim, inventar várias coisas, né? Ah, e antes disso tudo acontecer, eu tomei essa decisão por quê? Porque essa menina que ia se casar, onde o chá de panela ia acontecer lá no salão de festa do meu prédio, ela chegou na minha casa o dia e soltou tudo, rasgou todo o verbo, falou tudo que ela falava de mim. E eu falei pra vocês no vídeo anterior que eram coisas muito pesadas, e realmente eram coisas muito pesadas, até de... Ela me chamava. Ah, eu fiquei muito indignada, gente, eu falei, aqui ela não pisa o pé. E teve um dia, gente, que na igreja... A classe dos jovens, ela fica na parte de cima da igreja, aí você tem que subir a escada. Eu e meu marido tinha chegado, a gente ia subir a escada e ela estava vindo descendo. Quando ela viu que tinha uma pessoa subindo, ela parou e esperou, porque a escada era muito estreita. Só que quando você tá lá em cima e tem alguém lá embaixo, você não consegue ver quem tá subindo. Por isso ela parou. Quando a gente começou a subir e ela viu que era ela veio com tudo. E esbarrou bem assim em mim, de propósito, gente. Eu sempre andava com salto muito alto, na verdade até hoje, porque eu gosto. E eu quase caí. Ela fez isso propositalmente. E eu achava que só meu marido tinha visto. E não, mas teve uma outra pessoa que eu descobri que depois viu, porque essa pessoa me contou. Só que ficou por isso mesmo, né? Porque ela ficou fazendo de vítima. Ai, que disse que eu tava exagerando, que não foi nada disso, não sei o que, sabe? E na época, galera, eu tava bem doente, psicologicamente, assim. Eu tinha um problema que eu não sabia ainda que eu tinha, né? Eu achava que era depressão. E aí comecei a tratar e tudo. Só que essas coisas que estavam acontecendo eram muito pesadas. E fez com que eu piorasse. E eu tentei, né, algumas vezes. Mas graças a Deus, gente, hoje eu tô aqui. Eu não fiz nada de ruim comigo. Eu precisei ser internada numa clínica, inclusive nessa época, porque a minha situação tava muito grave. Resumindo, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo pra mim não ter que fazer parte 3. Um detalhe, gente, eu sou formada em estética e cosmética. Eu já fui maquiadora. Tudo da área da beleza, gente. Eu já fiz curso de alta costura. Então, toda essa área de beleza é uma coisa que eu sempre amei muito desde eu criança. Eu sempre gostei de me maquiar e ela, né, sempre falava mal das minhas maquiagens. Até que o quê? Um dia ela deixou toda a carreira dela pra virar maquiadora. Foi a primeira coisa que ela fez. Foi fazer um curso de maquiagem pra virar maquiadora. E hoje também ela tá nessa área aí da saúde e da estética, viu? Pra vocês terem uma ideia que isso era inveja pesada mesmo. Então, assim, ela sempre criticava as minhas maquiagens porque ela morria de vontade de fazer. Todo esse ódio, essa inveja que ela tinha, era porque ela era uma pessoa frustrada. Ela tava frustrada, ela não tava feliz do jeito que ela tava vivendo. E aí descontava isso, de uma certa forma, em mim. Então, como eu falei, eu fiquei muito doente, eu me recuperei, eu descobri que eu tenho um transtorno. Mas hoje, graças a Deus, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa curada, porque é um transtorno que não tem cura. Mas eu aprendi a lidar com ele e tudo isso que me aconteceu e várias outras coisas que já aconteceu na minha vida me fortaleceu de uma maneira muito grande, que hoje em dia, gente, esse tipo de coisa não me afeta mais. Hoje em dia, o que eu entendo? Eu entendi que a inveja, que a frustração, que o ódio gratuito de uma pessoa faz parte de uma vida frustrada que essa pessoa tem, sabe? Então isso não vai me afetar mais, eu não deixo esse tipo de coisa me afetar. Eu fiz muita terapia na minha vida pra lidar com o meu transtorno e eu aprendi muitas coisas com a terapia, graças a Deus. E assim... No final das contas, depois de
tudo isso, ela me pediu desculpa, outras pessoas me pediram desculpa, reconheceram, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho mais contato hoje em dia. E eu fico muito feliz que as pessoas tenham se arrependido. Eu também, às vezes, eu acho que essa atitude que eu tive de proibir também não foi tão legal. Essas coisas vêm pra nos fortalecer. Você pode permitir que essas coisas afetem você, ou você pode se fortalecer com tudo isso. Eu resolvi e decidi que hoje em dia essas coisas não me afetam mais, e isso faz me fortalecer mais ainda. Não fez mal, não, fez muitíssimo bem. Você colocou limites. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é dessa falsa misericórdia que as pessoas têm com esse tipo de gente em templos religiosos. Eu já vivi algumas situações e eu acho que as pessoas têm misericórdia demais, passam a mão na cabeça demais dessas pessoas que são mais rebeldes, que não tem muito limite. Ai, coitadinha, tá aprendendo, tá evoluindo. Só que o mal que ela tá fazendo ninguém tá vendo, né? Eu fiz parte de uma instituição religiosa, vamos dizer assim, aonde existia uma moça que, graças a Deus, eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu não consigo ficar quieta diante de certas situações. E ela dava em cima do marido de uma outra pessoa. E essa moça, né, a casada lá, estava grávida, né, tinha um menino pequenininho. E aí, o que estava acontecendo? Todo mundo passando pano para aquela que estava dando em cima do marido. Poxa, ela tá evoluindo, ela tá aprendendo, a gente tem que ter paciência. Mas e a misericórdia com a esposa grávida que estava lá, lavando panela, ajudando a carregar as coisas, fazendo de tudo para ajudar todo mundo ali naquele ambiente? Isso ninguém estava vendo. Então essa história de descobrir um santo para cobrir o outro, isso não me convence não. Então, gente, se for para se afastar de gente que vem para atrapalhar a sua vida, que vem para causar discórdia dentro da sua casa, que vem para acabar com a sua energia, desalinhar os teus chakras, se afaste, você não vai estar perdendo nada com isso. E se você já passou por alguma situação parecida que te causou prejuízo, frustração, decepção, conta aqui pra gente nos comentários que a gente vai adorar ler a sua história e quem sabe contar ela lá na frente. Eu sou a Janaína Lima, esse é o canal Viciada em Comentários e eu te vejo no próximo vídeo.